Hoje a gente vai fazer uma análise de um dos maiores nomes da nossa bolsa, o Banco do Brasil. Um gigante, né? Exato. Para muita gente, era aquela ação quase sinônimo de tranquilidade, sabe? De dividendo gordo caindo na conta. Uhum. Só que 2025 chegou e, bom, virou tudo de cabeça para baixo. E como virou? Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente uma autópsia de 2025 para o banco. Vamos abrir o capô, olhar o que quebrou mês a mês e tentar entender o que os dados nos dizem sobre 2026. E que autópsia, viu? Porque 2025 foi um verdadeiro laboratório emocional para o investidor. Laboratório emocional, boa definição. A gente viu a percepção do mercado mudar da água para o vinho, aquela fortaleza de dividendo, sabe? Previsível, sólida. Sei. De repente virou uma fonte de incerteza diária. Eram manchetes sobre lucros despencando, boatos de sanções, uma crise no agronegócio. Nossa. É. Assim, uma história fascinante sobre como diferenciar o ruído do mercado do que realmente está acontecendo nos fundamentos de uma empresa. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. Rebobina a fita pra gente. Início de 2025. Qual era a fotografia do Banco do Brasil naquele momento? Era a queridinha da Bolsa ou não era? Totalmente. Os números, olha, eram de encher os olhos. É. A gente estava falando de um dividend yield, ou seja, o retorno só com dividendos na casa de 11%, 12% ao ano. Que é algo gigantesco. Gigantesco. E o payout, que é aquela fatia do lucro que o banco distribui, estava ali, firme, entre 40% e 45%. Então, só para deixar bem claro, o payout é basicamente o banco falando, olha, de cada R$ 100 que eu lucrei, tô devolvendo 40, 45 direto no seu bolso, acionista. É isso. Precisamente. E um payout nesse patamar é muito generoso. É o que atrai aquele investidor focado em renda. Uhum. Aí você soma a isso lucros que vinham batendo recorde atrás de recorde, com o ROI, a rentabilidade sobre o patrimônio, altíssimo. O banco estava competindo de igual para igual com gigantes privados como o Itaú. E a ação refletia isso. Lembra que depois de um desdobramento de uma para duas, o papel estava negociando ali na faixa dos R$ 29, R$ 30. O clima era de euforia. Esse ponto de partida é crucial para a gente entender o que veio depois. A expectativa do mercado estava no teto. Total. Havia um consenso, sabe, de que a festa ia continuar. E essa euforia toda acabou criando um pedestal muito alto, o que preparou o terreno para que o choque, quando viesse, fosse sentido de uma forma bem mais violenta. A altura do tombo, né? Exato. A altura da euforia determinou a profundidade da queda emocional que estava por vir. E o choque não demorou. Veio logo com os resultados do primeiro trimestre. O mercado estava esperando mais um trimestre de festa. E o que veio? Veio um balde de água fria. O lucro veio com uma queda de mais de 20% em relação ao ano anterior. Pegou todo mundo de surpresa. Nossa! E não foi por um único motivo. Foi tipo uma tempestade perfeita, com dois fatores muito fortes acontecendo ao mesmo tempo. Ok, vamos abrir isso. O primeiro fator, pelo que eu entendi, foi algo mais técnico, uma mudança de regra, é isso? Isso. Foi a implementação da Resolução 4966 do Banco Central. De forma bem simples, essa regra obrigou os bancos a serem muito mais pessimistas e rápidos. Como assim? Se o empréstimo começava a, digamos, cheirar mal, a ter um risco maior de calote, o banco era forçado a separar o dinheiro para cobrir esse possível prejuízo muito antes do que fazia. E esse cheiro ruim veio com tudo de um setor que é o coração do Banco do Brasil, o agronegócio. Esse foi o segundo fator, certo? Exatamente. O produtor rural estava sendo esmagado. Era uma combinação de juros que ficaram altos por muito tempo e, ao mesmo tempo, uma queda brusca no preço das commodities, como a soja. A conta não fecha. Não fecha. O custo para produzir estava alto e o preço de venda caiu. Isso gerou um aumento assim enorme da inadimplência no campo. Nossa, que combinação brutal. Você tem uma regra que te força a reconhecer o problema mais rápido, bem na hora que o problema, a inadimplência do agro, explode. É o timing perfeito para o desastre. E a reação do mercado é isso. Imagino que foi imediata. Foi péssima. A ação despencou. Saiu da casa dos R$ 29 para patamares bem mais baixos em questão de dias.
E as manchetes? Só desastre. Lucro decepciona, inadimplência dispara. O próprio banco teve que vir a público admitir que o impacto foi maior que o esperado. Sei. E anunciou que estava revisando seu guidance, que são as projeções para o ano. Ali ficou claro que não era um soluço de um trimestre, mas um problema estrutural que ia durar o ano todo. E como se não bastasse esse problema real, contábil, no balanço do banco, no meio do ano entrou um outro jogador nesse campo. O ruído político. O ruído político. E aí a coisa ficou bem mais tensa com a tal da Lei Magnitsky. Sim, esse elemento trouxe um risco diferente. O risco do pânico. Em julho de 2025, os Estados Unidos aplicaram sanções a uma autoridade brasileira, o ministro Alexandre de Moraes, usando essa lei. Certo. A partir daí, todos os bancos que tinham alguma relação com a autoridade ficaram sob observação. E o Banco do Brasil, por ser estatal, estava no centro do furacão. Espera aí, me ajuda a entender como uma sanção a uma pessoa vira um boato de que o Banco do Brasil, uma instituição de mais de 200 anos, vai quebrar. Qual era a lógica por trás desse pânico? Era um verdadeiro terrorismo financeiro. Começaram a circular principalmente em redes sociais. Grupos de mensagem, imagino. Isso, grupos de mensagem, notícias falsas de que o banco seria o próximo a ser sancionado, que teria suas operações em dólar bloqueadas e, no cenário mais apocalíptico, que poderia quebrar. Que loucura. A coisa ficou tão séria que o banco precisou emitir um comunicado oficial desmentindo tudo e pedindo uma investigação. O risco de uma corrida bancária, sabe? As pessoas sacando dinheiro em pânico, se tornou real. Então a gente tinha um incêndio real na cozinha, que era a inadimplência do agro, e ao mesmo tempo alguém gritando fogo no salão principal, que era o ruído político. Exatamente. Isso deve ter criado uma volatilidade absurda na ação. Absurdo é pouco. A cotação parecia uma montanha russa. A gente tem relatos de investidores que venderam suas ações a R$18, em pânico. Para tentar recomprar mais baixo. Isso, esperando recomprar a 15, a 16, e no dia seguinte o papel subia para 20, R$22, deixando todo mundo para trás. Esse tipo de ambiente destrói qualquer estratégia e transforma o investimento num jogo, né? O primeiro trimestre foi um choque. O ruído político piorou tudo. A grande dúvida devia ser: chegamos no fundo do poço ou tem mais por vir? O que os resultados do meio do ano, em agosto, mostraram? Mostraram que o poço era mais fundo. Os números vieram ainda mais fracos, assustando o mercado de novo. O lucro líquido ajustado foi de só 3,8 bilhões de reais, uma queda de quase 60% em relação ao ano anterior. 60%. 60%. E o ROI, aquele indicador de rentabilidade que estava nas alturas... Desabou. Foi para 8,4%. Só para ter uma ideia da dimensão do tombo, foi o nível mais baixo desde 2016. Nossa. Para um banco que um ano antes estava no topo, esse número de um dígito foi um soco no estômago do mercado. E o que explica um ROI tão baixo assim? Foi o quê? Basicamente, as provisões para devedores duvidosos. Aquela linha do balanço, ela simplesmente explodiu. Foi ao efeito daquela combinação que a gente falou, o agro com dificuldade de pagar e a nova regra forçando o banco a reconhecer isso de forma muito mais rápida e intensa. E aí veio a notícia que, para muitos, foi a pá de cal. O banco teve que oficializar as más notícias sobre as projeções e, o mais doloroso, sobre os dividendos. Para uma parte enorme dos investidores, esse era o único motivo para ter ação, né? Exato. O guidance de lucro para 2025 foi oficialmente cortado. Foi para a faixa de 18 a 21 bilhões. E a política de dividendos, a estrela da festa, mudou. A empresa sinalizou que o payout ia cair para a casa dos 30%. Entendi. O motivo era para fortalecer o capital, certo, mas o efeito na expectativa do investidor foi... devastador. Com um lucro menor e uma fatia distribuída também menor, o dividend yield desabou. Aqueles 11%, 12% do início do ano viraram pó. Foi para quanto a expectativa? Foi para algo em torno de 4%, 5% ao ano. Uma queda brutal. E o terceiro trimestre ainda teve mais confusão, né? Teve. Veio na mesma linha de resultado fraco e o banco ainda tomou a decisão incomum de adiar a remuneração dos acionistas, concentrando tudo em dezembro. Isso gerou ainda mais especulação, mais nervosismo.
Com esse cenário todo, a reação de muita gente foi: acabou a tese, joga a toalha. Mas aqui está o ponto central da nossa conversa, não é? É aqui que a gente separa o ruído do fundamento. É como olhar para um restaurante que tomou uma multa gigantesca. A manchete grita o prejuízo, mas a pergunta é: a fila na porta para comer ainda existe? Pelo que a gente viu, a cozinha do banco continuou a todo vapor. Exatamente essa leitura. A cozinha estava funcionando perfeitamente. A margem financeira, que é o ganha-pão do banco, ficou estável, na casa dos 25 a 26 bilhões por trimestre. Que é um número muito forte. Muito forte. E a receita com serviços e tarifas também ficou firme, entre 8 e 9 bilhões. O que matou o resultado final foi essa multa gigantesca, que no caso foi a linha de provisões. Ou seja, o motor não quebrou, o banco não deixou de ser uma máquina de gerar receita. Precisamente. Ele continuou lucrativo mesmo nos piores trimestres. O problema estava super concentrado numa parte da carteira de crédito. Não era um problema sistêmico que tinha contaminado o banco inteiro. Isso muda tudo. A pergunta deixa de ser: o banco está quebrado, e passa a ser: em quanto tempo ele digere esse problema? Exato. E 2025 deixou algumas lições bem duras sobre isso. Imagino. A primeira é que tratar a bolsa como um cassino, tentando adivinhar o fundo do poço, é a fórmula para perder dinheiro. A segunda é a importância do tempo. Empresas centenárias como o Banco do Brasil passam por crises. É parte do ciclo. Certo. E a terceira, talvez a mais sutil: não confundir um corte de dividendos com o fim da tese de dividendos. Às vezes, reter lucro para fortalecer o balanço numa crise é o que garante dividendos maiores e mais sustentáveis lá na frente. Ok. Fizemos a autópsia de 2025. Foi um ano brutal. Olhando para frente, para 2026, o que os dados sugerem? A tempestade passou ou a gente ainda está no olho do furacão? Olha, a gente pode dizer que 2025 foi o ano do tropeço. E a limpeza de uma carteira de crédito desse tamanho não é rápida, sabe? Leva tempo. Leva tempo, contratos precisam ser renegociados, alguns ativos vendidos. Então, é muito razoável esperar que o primeiro semestre de 2026 ainda sinta os efeitos dessa faxina, com resultados ainda pressionados. Mas há uma luz no fim do túnel, o que pode indicar uma melhora ao longo do ano. Sim, existem fatores. Curiosamente, a mesma resolução 4966 que tanto atrapalhou pode começar a ajudar. A dinâmica dela pode concentrar o reconhecimento de algumas receitas no final do ano. Entendi. E o mais importante, um cenário macroeconômico melhor. Juros caindo, mais estabilidade. Isso ajuda demais a qualidade do crédito como um todo. Então, a palavra para 2026 não é recuperação mágica, mas também não é crise contínua, é mais transição. Transição é a palavra perfeita. Não se deve esperar uma recuperação em V da noite para o dia. A tendência é de uma melhora gradual. As provisões vão caindo lentamente, a inadimplência se estabiliza e, como consequência, o ROI volta a subir aos poucos. É um ano de ajuste, de colocar a casa em ordem. E na prática, o que isso significa para quem investe? É um ano de ter paciência e calibrar as expectativas. Exatamente, um ano de calibragem. A volatilidade pode continuar. Para quem acredita na recuperação da empresa no longo prazo, esses momentos de pessimismo podem ser janelas para montar ou aumentar uma posição com calma, em etapas. Sem pressa. Sem pressa. E sempre respeitando os limites da própria carteira. Não é sobre apostar tudo, mas sobre usar o tempo e o pessimismo do mercado a seu favor. Resumindo, então, 2025 foi o teste de estresse máximo para o Banco do Brasil e seus investidores. Uma tempestade perfeita que derrubou lucro, dividendos e assustou muita gente. Mas olhando por baixo do capô, a gente viu que o motor principal do banco, sua capacidade de gerar receita, não quebrou. Ele se manteve intacto. Intacto. O problema foi uma explosão de custos com provisões. O ano serviu como um lembrete duro sobre a importância da estratégia e do controle emocional. E para 2026, a palavra-chave é transição, com uma recuperação gradual no horizonte. E para fechar, fica a reflexão, né? Em momentos de crise, a gente fica obcecado com o quê?
o lucro que caiu, o dividendo que foi cortado. Uhum. Mas a pergunta realmente importante para o investidor é o porquê. O modelo de negócio da empresa quebrou de vez ou ela só está atravessando uma tempestade que, por mais forte que seja, uma hora vai passar? Exato. Este é o resumo sobre o ano turbulento do Banco do Brasil em 2025. Se você acompanhou o banco nesse ano, viu de perto uma tempestade perfeita se formar, testando a resiliência dos investidores depois de um período de lucros e dividendos recordes. Primeiro, o problema começou em duas frentes, sabe? Uma nova regra contábil forçou o banco a reconhecer perdas mais cedo e, ao mesmo tempo, uma crise de calotes no agronegócio explodiu. O resultado? O lucro caiu mais de 20%. Com isso, o banco teve que separar uma quantia enorme para cobrir essas possíveis perdas. E as ações, que começaram o ano perto dos R$ 29,00, despencaram. Segundo, e para piorar, ruídos políticos sobre o risco de sanções internacionais, mesmo baseados em notícias falsas, criaram pânico. As ações foram derrubadas para a casa dos R$ 18,00. Mas aqui está a grande lição. Quem olhou os balanços com atenção viu que a capacidade do banco de gerar receita com tarifas e serviços continuava forte. O problema era bem pontual. E, finalmente, como a empresa reagiu? Com ajustes estratégicos, o banco cortou sua previsão de lucro para o ano e também reduziu a fatia do lucro distribuída como dividendos, de 40% para 30%. A ideia era simples: guardar mais dinheiro para fortalecer o capital e atravessar a crise. Em suma, o caso do Banco do Brasil em 2025 mostra como fatores contábeis, setoriais e políticos podem criar a tempestade perfeita. Mas a análise dos fundamentos é crucial para diferenciar um problema estrutural de um tropeço passageiro. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação, tá? Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.